Bom, meu nome é Joyce e eu vou apresentar o trabalho intitulado como Visão Zero, uma revisão sobre as vantagens e desafios na busca pela supressão de acidentes no tráfego. Esse artigo ele foi desenvolvido por mim, pelos professores Gleiston e Paulo César, todos nós do Programa de Engenharia de Transporte da COP UFRJ. Ao longo da apresentação, vou falar brevemente sobre esses pontos de introdução, resultados da revisão sistemática, vantagens e desafios da Visão Zero e considerações finais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que, em escala global, 1,35 milhão de pessoas são mortas e cerca de 20 a 50 milhões de indivíduos lesionados em decorrência de acidentes de trânsito. Aqui no Brasil, são registrados anualmente 45 mil mortes e mais de 300 mil lesões graves, que geram um custo elevado ao país. Embora frequentes, os acidentes de trânsito eles não podem ser vistos como inevitáveis ou parte do sistema. Então, a necessidade por vias mais seguras tem feito com que países e regiões trabalhem em prol da solução desse problema. Então, surge a Visão Zero. A Visão Zero é uma política de segurança estratégica que visa eliminar, a longo prazo, todas as lesões graves e fatais. Ela diz que os seres humanos cometem erros e, por isso, o sistema de transporte deve ser projetado de modo a minimizar as falhas e, então, não causar danos severos aos usuários. O objetivo do estudo foi identificar, a partir de uma revisão sistemática da literatura existente, como a Visão Zero tem sido aplicada em diversas regiões para a supressão dos acidentes e apresentar quais as vantagens e desafios que podem ser esperados. Com base na metodologia aplicada, foi possível perceber algumas regiões que têm adotado a Visão Zero e quais foram os processos de implantação. Aqui eu trago como destaque a Visão Zero que foi aplicada em Nova York, onde traz um gráfico antes e depois da adoção dessa política de segurança. Depois da introdução da Visão Zero, houve uma redução no número de acidentes, apesar do ano de 2019 ter apresentado um acréscimo, e isso foi em decorrência de acidentes envolvendo ciclistas e motoristas de caminhão. Então, Nova York instituiu algumas medidas de projetos de interseção, barreiras para a proteção dos ciclistas e também ações socioeducativas. Com base nessas experiências dos países e das regiões, foi possível identificar algumas vantagens, como, por exemplo, a introdução de ideias voltadas à Visão Zero, elas não apresentam um custo em si para se ter ideias, e seu custo não é mais oneroso do que as demais políticas de segurança. Há uma integração entre todas as partes envolvidas no processo, com equipes multidisciplinares, ideais de ética e valor da vida humana são reforçados, porque priorizam também a proteção dos usuários vulneráveis, que geralmente estão mais expostos aos riscos de acidentes, como pedestres, ciclistas e motociclistas, e incentiva o transporte ativo e construção de cidades mais sustentáveis. Como desafio, a gente destaca também a integração entre todas as partes envolvidas no processo. Apesar de ser uma vantagem, se não houver colaboração entre os setores, isso pode se tornar um empecilho. Um outro desafio é a não compreensão dos deveres de cada parte ou ausência de leis bem formuladas. Em Nova York, por exemplo, um item da lei de Visão Zero foi declarado inconstitucional depois de atribuir a falha somente ao condutor. A obtenção de resultados, na maioria das vezes, ele é a longo prazo, o que pode gerar uma dúvida com relação à eficácia da Visão Zero e também estagnação das estatísticas. E, por fim, um outro desafio destacado é o compartilhamento de dados e transparência, que é uma das premissas da Visão Zero e que é muito reforçado, já que a população precisa ter acesso a essas informações, até mesmo para conseguir acompanhar e cobrar um retorno das instituições. Então, conclui-se no artigo que as ações baseadas na Visão Zero, elas apresentam diversos casos satisfatórios na literatura e são eficazes na prevenção de acidentes, porque elas podem contribuir justamente porque existem várias pessoas de várias áreas envolvidas em prol, né, com esse objetivo. Não há um padrão quanto às ações a serem aplicadas à Visão Zero. Apesar dela ter sido primeiramente adotada pela Suécia em 1997, ela permite uma adaptabilidade para atendimento das necessidades da região que se pretende aplicar essa política de segurança. E aí, para trabalhos futuros, se recomenda investigar, a partir das estatísticas de acidentes, o nível de facilidade ou dificuldade de aplicar a Visão Zero aqui nas cidades brasileiras. Fortaleza já tem feito esse movimento, que inclusive ganhou o Prêmio Internacional de Visão Zero para a liderança juvenil, então a gente já está caminhando para tentar reduzir esse índice de acidente. Aqui são algumas referências que eu utilizei ao longo da apresentação, e é isso, agradeço a participação e deixo os nossos contatos em caso de maiores esclarecimentos. Muito obrigada. Ok, Joyce, muito obrigado aí pela sua apresentação, tá? E eu coloco aí à disposição, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta. No chat nós não temos nenhuma pergunta. Professora Emília, por favor.
Primeiramente, Joyce, prazer, né? Quer dizer, é uma satisfação estar aqui ouvindo o trabalho de vocês, o seu trabalho. Você está fazendo mestrado ou doutorado lá no PET? Okay. Mestrado. Mestrado. Então, eu acho que é um bom trabalho, até porque você tem 2 bons companheiros de trabalho no PET, né? Que são 2 pessoas que têm muito potencial e tem muita coisa para dividir com você. Parabéns pelo seu trabalho e, mais uma vez, obrigada aqui pela sua participação. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Joyce, pela contribuição que você trouxe ao nosso congresso. Vamos chamar agora, então, o próximo trabalho, é a Jéssica Santos, está aí? Sim. Jéssica? Estão conseguindo me escutar certinho? Jéssica Santos. Seja bem-vinda aí, Jéssica. Muito obrigada. Vou compartilhar aqui a tela. Ok. Só botar no modo de apresentação. Ok, Jéssica. Certo? Então, por favor, bom, muito obrigado pela sua participação. Com você com a palavra. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Jéssica Santos Rossi, eu sou egressa do Bacharel de Engenharia Civil da Universidade de Caxias do Sul e hoje eu vou apresentar o trabalho que tem como título uma discussão sobre o índice de mobilidade urbana sustentável. Bom, o conceito de mobilidade até o final da década de 1970, ele era predominantemente visto como uma questão de prestação de serviços de transporte e, dessa forma, o principal problema que era enfrentado pelos planejadores era a combinação entre a oferta da infraestrutura com a demanda. E, além disso, a abordagem do planejamento era majoritariamente o seu foco direcionado em transporte rodoviário, na prioridade para o transporte privado em vez do transporte público, em esforços limitados para promover modos não motorizados e uma separação frequente do planejamento urbano e de transporte. E devido, então, ao aumento da demanda representada pela grande quantidade de veículos circulando nas ruas e a forma de urbanização, a gestão e planejamento das cidades tem se tornado cada vez mais um motivo de grande preocupação pelo mundo devido à crescente concentração de população nas áreas urbanas. E por esse motivo, o conceito de mobilidade urbana sustentável tem sido cada vez mais difundido nos grandes centros urbanos. E numa tentativa de auxiliar os gestores e os dirigentes, em 2009, Lithium, em uma revisão da literatura, reconheceu os 3 principais pilares do desenvolvimento sustentável, como social, econômico e ambiental. A mobilidade sustentável, então, ela é uma extensão do conceito de desenvolvimento sustentável e muitas ferramentas têm sido desenvolvidas com o intuito de auxiliar e avaliar as cidades quanto à sustentabilidade da sua mobilidade. Um exemplo dessas ferramentas, então, é o IMUS, o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável, que foi desenvolvido por Costa em 2008. O índice ele tem o objetivo, então, de comparar as cidades entre si, ou seja, realizar um benchmarking e fornecer uma ferramenta para identificar as necessidades de ação e os fundamentos das medidas de política local para a prática de planejamento local. O objetivo, então, desse trabalho é apresentar uma breve discussão sobre o IBUS, apresentando a aplicação do mesmo em diversas cidades para a qual já foi calculado. O IMUS ele veio, então, o desenvolvimento de índices, no geral, com o intuito de auxiliar o processo de incorporação dos conceitos de sustentabilidade no planejamento e gestão, e a aplicação de índices em demais países já é uma prática bastante consolidada, mas no Brasil a incorporação de índices como ferramenta de planejamento é considerada bastante recente. E na literatura é bastante frisado que uma base de dados é extremamente confiável quando na aplicação de índices. E o IMUS, então, como comentado anteriormente, ele foi desenvolvido por Costa, calculado em São Carlos, em 2008, e já foi calculado também para Curitiba, Uberlândia, Brasília, Juazeiro do Norte, Recife e Medellín, na Colômbia, que são as cidades às quais vão ser expostas neste trabalho. O IMUS ele possui também uma estrutura hierárquica com 9 domínios, 37 temas e 87 indicadores, e o valor global do índice varia uma escala de 0 a 1, sendo 1 o melhor valor. Aqui são análises, então, dos resultados que foram obtidos, e algumas análises podem ser feitas, como o fato de Brasília ter apresentado o menor índice dentre as demais, podendo ser um resultado, então, que refletindo o planejamento, bem como o de Curitiba, o maior valor encontrado.
Dessa forma, então, as considerações finais do trabalho é de que o índice de mobilidade urbana sustentável tem uma grande importância e pode agregar bastante nas cidades em questões de planejamento a fim de se atingir uma mobilidade sustentável. Pode revelar também muito sobre a cidade, quanto a mesma está ou não dentro dos parâmetros de sustentabilidade. E na análise que foi realizada em Brasília, o índice refletiu, de novo como comentado, as prioridades do planejamento urbano, além de revelar os aspectos a serem melhorados. Em Curitiba foi possível identificar a importância de analisar o IMOS em uma cidade bem conceituada e conhecida em termos de seu planejamento. E outro ponto que pode ser observado durante a revisão foi a importância da qualidade dos dados coletados, algo que se mostrou uma dificuldade recorrente nos trabalhos citados. E, por fim, então, a ferramenta que tem muito a agregar como instrumento efetivo de planejamento e gestão da mobilidade urbana. Muito obrigada pela atenção, agradeço muito a oportunidade. Oi, Jéssica, muito obrigado aí pela sua apresentação, né? Só que nós só vimos a sua apresentação, mas não vimos você na apresentação, só ficou compartilhado os seus slides, né? A pena que... Mas a gente não quis te interromper para não atrapalhar a apresentação. Mas, de qualquer forma, parabéns aí, tá? E pela sua contribuição, trazendo, né, um trabalho sobre mobilidade sustentável para o nosso congresso. Obrigado. Eu que agradeço.